É um assunto que vem lá da Europa. Eu queria saber a sua opinião, Bruno. O que que você achou disso daqui? É, Estados Unidos o, segue, União Europeia segue Estados Unidos e impõe taxa de até 48% para carros elétricos chineses. a gente viu essa invasão, digamos assim, né, do bom sentido, tá? Dos carros chineses no mundo inteiro, né? Acho que todo mundo que está aqui rodando por, principalmente Rio, São Paulo, já viu uma quantidade enorme de BYDs e outras marcas que brotaram de repente nas ruas. Cara, eu tenho uma visão, assim, dúbia sobre isso, tá? Então, eu não sou a favor de taxações excessivas. Acho que o mercado ele se autorregula, mas ao mesmo tempo você também tem a parte de subsídio por parte dos países. Então, quando você vê, por exemplo, os carros chineses entrando, eu vou falar no mundo inteiro, eles têm uma superioridade tecnológica grande, realmente é um produto bom, então justifica você começar a ver mais e mais na rua porque o consumidor gosta. Sim, Então, isso é positivo. Agora, ele chega a um preço defasado, porque ele tem subsídios de produção nos seus países, no seu país de origem. E isso automaticamente gera uma concorrência desleal com a indústria nacional. Ponto. São fatos. Agora, tem opiniões. Será que a indústria nacional ela está defasada porque ela tem um excesso de imposto? Será que ela está defasada porque ela não teve desenvolvimento tecnológico? Será que ela está defasada por algum outro motivo? É uma outra discussão que eu nem vou entrar aqui porque ela é muito mais extensa. sim, Mas acho que concordo com você. atitudes atitudes como essa elas mostram os dois lados. A superioridade tecnológica de um produto entrando num mercado novo, mas como que esse produto foi produzido e qual o custo e o que ele tem ali que possibilita ele estar num preço competitivo. Né? Sim, Eu vou fazer um link rápido que talvez não tenha a ver, mas é a mesma discussão num, num tamanho um pouco menor pelo custo do produto, não pelo tamanho do mercado, que é a discussão que a gente teve aqui está tendo aqui no Brasil sobre taxação das compras importadas abaixo de US$ 50. Então, mostra um slide aqui para o pessoal, por favor, beleza. que foi da PEC que foi aprovada agora. Então, o Brasil aprovou a PEC que taxa em 20% compras abaixo de US$ 50, está para sanção, mas tudo indica que deve ser aprovado. Essa PEC, por uma curiosidade, né, ela foi introduzida num texto mais amplo de um programa de aceleração do desenvolvimento da indústria nacional, que dá subsídio para a produção de carros elétricos no Brasil. Então, aí a gente vai para a mesma discussão. A gente reclama quando vem importado um produto que teve subsídio local no país de produção para ser mais competitivo, mas ao mesmo tempo a gente subsidia o nosso para desenvolver a indústria internamente no país. Sim, Não tem certo nem errado, são estratégias. Aqui não tem uma opinião que isso deveria ser feito ou não. Isso é algo que existe e é praticado no comércio, então a gente tem que entender como que a gente faz isso. E aí, acho que o outro ponto curioso é que no Brasil a gente sofreu o contrário, né? A gente sofreu um protecionismo às avessas. Por que às avessas? Porque a gente não taxava o produto importado e taxava o produto nacional. E esse era o grande ponto do varejo. Por mais que você fale, pô, blusinhas de US$ 50 não impactam o varejo, impacta. São blusinhas de R$ 250 que você pode dividir em várias compras de US$ 50 e comprar R$ 2.000, R$ 3.000, que não tinham imposto. O imposto a gente sabe que no Brasil é pesado e o varejo tinha imposto. Então, também entra muito aqui a discussão da isonomia tributária, ou seja, se você cobra imposto de um competidor, de um produtor, você tem que cobrar do outro produtor também. O Estado não pode
por escolha, por livre e espontânea escolha, favorecer uma determinada indústria, favorecer uma determinada empresa em detrimento de outras. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui, somando todos os assuntos, né, numa viagem grande aqui, mas basicamente movimentos de protecionismo de alguns países, né, taxando produtos importados em resposta a um subsídio local no país de produção para estimular o crescimento daquela determinada indústria, inclusive em exportação. Então, isso faz parte do jogo do comércio mundial. E no caso do Brasil, o que a gente está vendo é um pouco de uma correção de uma diferença tributária que existia. E isso também aconteceu em carros elétricos, tá? Então, até dezembro do ano passado, carros elétricos importados ou nacionais, só que a gente não produz carro elétrico, então basicamente todos importados, tinham isenção de imposto. E por isso que os carros chineses chegaram num preço tão competitivo aqui. Essa isenção encerrou no final do ano e os impostos sobre os carros elétricos eles estão sendo recolocados aos poucos. Então, se eu não me engano, 10 ou 12% de imposto esse ano, e ele vai evoluindo até chegar em torno de 30%. E também a gente tinha uma isenção de IPVA para carros elétricos, que alguns estados estão começando a escalonar e reduzir essa isenção, outros ainda mantêm. Mas isso acaba trazendo de volta essa isonomia tributária também, né, dos carros importados, que não tinham isenção de imposto, dos carros nacionais, que tem lá seus benefícios também, mas ainda assim pagam imposto. Mas um movimento curioso também, falando do mercado nacional, falando da indústria nacional e desenvolvendo o PIB brasileiro, etc., é que movimentos como esse obrigam empresas como a BYD a trazerem fábricas para o Brasil e produzir nacionalmente, que é o que vai acontecer em breve. Eles já estão com uma fábrica em planejamento, em construção, se eu não me engano, no Nordeste, mas eu não tenho certeza. O Brasil usa Tá? muito essa estratégia, né? Mas é uma resposta exatamente a isso. Eles entraram no mercado, validaram o mercado, tinham isenção, a isenção vai acabar e com isso, né, o mercado se provou um mercado ser bem, bem atrativo para as empresas chinesas e a BYD, que é a principal delas, já anunciou a construção de uma fábrica no Brasil para ter a produção nacional e ter alguns outros incentivos fiscais. Então aí a gente vai para o protecionismo da indústria nacional, por mais seja uma empresa chinesa, mas a produção está aqui dentro de casa. Então é legal entender o cenário inteiro, para a gente não ficar com aquela opinião rasa de certo e errado, do bem e do mal, etc. Não é isso. Sim. Todo mundo joga com as armas que tem. Sim. E é importante você, como país, garantir. Acho que como país o que você tem que fazer é garantir o desenvolvimento do seu país, e aí o caso da isonomia tributária, do varejo, da taxação das blusinhas, faz parte disso. Então, é uma discussão nova e que a gente ainda vai ver outros exemplos aí no decorrer dos anos de problemas, entre aspas, semelhantes. Eu acho que você aprofundou muito bem o tema. Aí, falando rápido aqui da parte de tecnologia, mas que no fim das contas eu acho que está conectado com o que você disse, que uma discussão levantada por muitos hoje é que você precisa taxar ou banir essas empresas, principalmente as chinesas, por uma questão de segurança nacional, pelo fato de, hoje em dia, esses produtos e softwares, os aplicativos, eles captam uma quantidade excessiva de dados, desde a sua TV, a sua geladeira, ao seu carro, enfim, ele está captando a velocidade que você anda, o seu rosto, o seu áudio, e que isso de alguma forma poderia ser uma ameaça à segurança nacional. Está tendo a discussão do banimento do TikTok nos Estados Unidos e o argumento passa muito por isso. Mas eu concordo, no fundo é puro protecionismo, porque, beleza, a empresa chinesa não pode, mas a Tesla pode,
o Instagram pode, enfim. A gente se fala muito, mas no fim das contas eu concordo que é uma forma de você bloquear o mercado. Teremos muitos capítulos dessas novelas aí. Com certeza.